Muito bem. Quem chegou aí agora no canal no Instagram, corra para o canal do YouTube, o link está na bio, no perfil aí do Instagram, porque a nossa aula é com o pessoal do canal do YouTube. Então, iniciando o episódio de hoje, o raio-x da questão, episódio número 43, a gente vai abordar mais um dos tópicos relevantíssimos do tema do capítulo de bens públicos, bens da administração, que é o tema da afetação e desafetação. E eu quero iniciar, usar de gancho, mostrando para vocês qual é o padrão de N questões que aparecem em prova relativa a esse assunto. Então eu vou colocar aqui, ó, trouxe aqui para vocês duas questões. Questão número 1 e questão número 2. Ambas questões você pode colocar aí, eu não coloquei, mas são questões do Sebrasp. Sebrasp. E aqui, Sebrasp. Sebrasp. Tá aí. Qual é o objetivo? Vamos analisar essas duas questões para que vocês percebam nas questões, essas duas questões foram selecionadas por quê? Porque elas representam a maioria esmagadora das questões de provas de concurso que abordam esse tema que vamos trabalhar hoje, afetação e desafetação. Então, o enunciado da questão diz assim, olha, o enunciado da questão diz assim: acerca da classificação dos bens públicos e de suas características, julgue os seguintes itens. E aí o item fala o seguinte: os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial. Relembrando, no nosso último episódio, o episódio 42, que ainda está disponível, ainda está no ar no canal, você pode assistir depois dessa live aqui, nós detalhamos de forma minuciosa essa classificação quanto à destinação, que está no artigo 99 do Código Civil. Lá está dito que os bens públicos são de três categorias: bem de uso comum do povo, ou de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. E aí a gente pressupõe o conhecimento dessa classificação para fazer a análise que faremos agora, neste tema da live de hoje, de afetação e desafetação. Então diz, os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis. O que significa dizer que um bem é inalienável? Você vai colocar aqui, olha, não pode vender, doar, trocar. Em outras palavras, não pode se desfazer, não pode se desfazer. Do bem. Então ele diz: os bens que estão classificados, categorizados como os bens de uso comum do povo e bem de uso especial, eles são absolutamente inalienáveis enquanto permanecerem nessa condição. E aí diz, olha, enquanto conservarem, enquanto mantiverem a sua qualificação na forma que a lei determina. Este item aqui, ele está correto. Eu cansei de falar no episódio anterior da nossa live. Bens de uso comum do povo e bens de uso especial são absolutamente inalienáveis. Gravem essa informação porque isso tem tudo a ver, se conecta plenamente com o que vamos estudar nessa live de hoje. Por quê? Porque o que vamos estudar, afetação e desafetação, impacta diretamente nesta classificação dos bens, nesse enquadramento como uso comum do povo ou uso especial.
E aí a gente vai para a segunda questão que diz: acerca do regime dos bens públicos e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. O item diz: para que sejam considerados alienáveis. O que são bens alienáveis? Aqueles que podem ser vendidos, doados, trocados. São aqueles em que o seu titular, no caso aqui, o titular vai ser ou União, ou Estado, ou DF, ou município, suas autarquias ou fundações públicas de direito público. Ela pode se desfazer, os entes públicos podem se desfazer desses bens, quando eles são considerados alienáveis. Para que sejam considerados alienáveis, os bens de uso comum, ou também chamado uso comum do povo, ou de uso especial, então uso comum e uso especial, precisam ser transformados em dominicais e submetidos ao procedimento de desafetação. Eu vou colocar, o item está correto. Essa questão número 2, ela toca o dedo lá na ferida. Qual ferida? O que tem a ver os fenômenos da afetação, desafetação, com a classificação em uso comum, uso especial, dominicais e a alienação de bens. Então, esses três assuntos estão intimamente interligados e o que dá liga entre eles, que faz a conexão, é a afetação e a desafetação que vamos estudar aqui. Então vejam, um bem de uso especial, um bem de uso comum do povo, ele é plenamente inalienável enquanto mantiver a condição de uso comum ou de uso especial. É o que diz a nossa questão número 1. Agora, a questão número 2 também está correta porque diz: os bens de uso comum do povo ou de uso especial, para se tornarem alienáveis, precisam ser migrados para a condição de bens dominicais. E o fenômeno jurídico-administrativo para tirar um bem da categoria de uso comum do povo ou de uso especial e colocá-lo na categoria de bens dominicais e, portanto, alienáveis, é o fenômeno da desafetação. Tenho certeza que essas duas questões são os dois maiores ganchos teóricos para a gente iniciar o estudo de hoje. E você compreender o que vamos estudar, por que vamos estudar e como nós faremos isso. O como eu já vou te mostrar. O como está aqui, olha, através desse esquema que eu trouxe para vocês. Está aí. Então, o assunto da noite é afetação, desafetação. Nós vamos estudar o que é para que serve, qual é a importância dele, e vamos estudar como fazer, ou seja, como se afeta e como se desafeta um bem. O que é a afetação e a desafetação, para que serve a afetação e desafetação e como se faz a afetação e desafetação. Ao concluirmos essa análise, questões do padrão 1 e 2, como nós acabamos de resolver, que é frequentemente repetida em provas de concurso que cobra o assunto bens públicos, nas diversas bancas, se tornarão questões facílimas, porque você vai compreender isso aí. Tudo bem? Então, olha aqui, olha, esses dois fenômenos administrativos alteram a destinação dos bens públicos.
Portanto, o que eu estou dizendo? Que a afetação e a desafetação serve para quê? Para que serve? Olha, serve para alterar a destinação, serve para alterar a destinação de um bem público. E a destinação de bem público vai ser destinado a uso comum, vai ser destinado a uso especial e vai ser sem destinação. Quando o bem está sem uma destinação naquele momento, ele é considerado bem público dominical ou dominial. Simples assim. Estou indo devagar, estou indo parte por parte. Se você tiver alguma dificuldade, pode colocar a sua dúvida de compreensão aí no chat que a gente vai resolvendo antes de concluirmos essa live. Tudo bem? Beleza. Então, a gente já sabe para que serve a afetação e desafetação. A afetação é o fenômeno jurídico administrativo que atribui a um bem público, bem titularizado pelo poder público, atribui a ele uma destinação de uso comum. Vou só dar um exemplo concreto. Aqui em Brasília, a gente tinha uma cidade satélite chamada Taguatinga, que tinha ali no chamado Pistão Norte, quem é daqui vai conhecer, tinha uma imensa área pública, área verde, um cerrado, que era de propriedade do poder público, mas estava em desuso. No máximo servia para jogar lixo, vagabundos se reunirem lá, uma imensa área, de alguns quilômetros, em frente ao que se chama um bairro residencial ali, que é em frente ao Pistão Norte. Num determinado momento, a administração pública do Distrito Federal determinou que ali se implantasse um parque. Colocasse aqueles equipamentos, urbanizasse, colocasse aqueles aparelhos, e assim foi feito. Então, até então, era um mero logradouro público. Era um mero logradouro público. Ou na verdade, é uma mera área pública em desuso. Sem destinação, nem era usado pela coletividade para nada e nem era usado para nenhum serviço público específico. Ao determinar a transformação daquela área num parque para lazer e entretenimento das pessoas, dos moradores ali da região, foi feito o fenômeno da afetação. Retirou esse bem da condição de dominical e o colocou na condição de bem de uso comum do povo, aquele bem que por sua própria natureza ou sua própria destinação ele é vocacionado para uma fruição, um aproveitamento comunitário, coletivo. Só para vocês terem uma noção. Beleza? E o que seria o fenômeno da desafetação? Então, o que é a afetação nós já vimos. O que é a afetação? A afetação é uma manifestação do poder público, e eu estou usando intencionalmente manifestação, que a gente vai ver que pode ser expressa ou tácita, pode ser por ato, pode ser por lei. A gente vai mencionar isso com calma. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Então, uma manifestação do poder público que pega um bem público que esteja na condição de dominical e atribui a ele uma destinação de uso comum do povo ou de uso especial. Isso é o que é o fenômeno da afetação. A desafetação é o fenômeno inverso. Você vai retirar a destinação de uso comum do povo ou vai retirar a destinação de uso especial e vai colocar esse bem em desuso. Ou você vai desafetar de uma destinação e reafetar imediatamente para outra. Tranquilo?
eu desafetei da condição de estacionamento público e reafetei para, por exemplo, área de lazer ou transformei em outra área. Tá aqui. Então a gente sabe o que é. Professor, mas é simples assim? Não, eu acho que o meu objetivo aqui é simplificar, não é complicar as coisas. E aí a gente vai aprofundando, né? Aprofundar não é complicar. Beleza. Como fazer? Daqui a pouco a gente responde. Beleza. O que são os bens públicos afetados? Quando é que eu posso dizer que um bem público encontra-se na condição de bem afetado? Ele vai ser afetado quando ele tiver a destinação de bem de uso comum do povo. Como eu explicitei claramente na live passada, mas repito aqui, é aquele bem que por sua própria natureza vocaciona-se, destina-se, a proposta de uso dele é um uso comunitário, coletivo. São os parques, são as praças, são as praias e por aí vai. E tem os bens destinados, bens cuja destinação seja de bem de uso especial. Ele vai ser considerado bem de uso especial quando ele estiver sendo utilizado, naquele momento ele está sendo utilizado para a execução de um serviço público ou para a instalação e funcionamento de alguma repartição pública, algum órgão público, alguma autarquia, alguma fundação pública. E aí, os bens que estiverem nessa condição, eles são considerados bens afetados. São os bens que estão indicados no artigo 99, inciso 1º, vamos apagar aqui da nossa borracha, inciso 1º do Código Civil. E aqui o artigo 99, inciso 2º do Código Civil. Então, esses são os bens afetados. Então, bem afetado, bem considerado afetado, é aquele que pertencia ao poder público, em algum momento no passado ele estava em desuso, não estava sendo destinado nem ao uso comunitário, coletivo, comum, nem ao uso especial, e aí ele passou por um fenômeno, passou por um processo de afetação. E aí eu ainda estou devendo para vocês o como se faz a afetação. Como? Beleza. Afetação e desafetação. E o que são os bens públicos desafetados? Agora já está bem claro, né? Bem público desafetado é aquele que se encontra na categoria de dominiais ou dominicais. Ou seja, sem uso comum ou especial. Sem uso comum ou sem uso especial. É titularizado pelo poder público, está registrado em nome de União, Estados, DF, municípios, ou suas autarquias, ou suas fundações públicas de direito público. Titularizados pelo poder público. Entretanto, eles estão parados, ociosos, não estão sendo utilizados para nada. Estão juntando mato e lixo. E aí, se quiser dar alguma destinação, usa-se a afetação. Então, a afetação é atribuir alguma destinação, ou de uso comum ou de uso especial, a um bem pertencente ao poder público que esteja na condição de dominical. E os desafetados são os bens dominicais. E aí você vai pegar o artigo 99, inciso 3º
do Código Civil. 99, inciso 3º do Código Civil. Esse tema é um dos temas mais óbvios, claros e simples de você compreender e inclusive de aplicar nas questões. Na verdade, nós começamos a live de hoje enfrentando as questões, as duas questões que, com os dois enfoques que aparecem 99% das vezes que este tema é cobrado, ou é no enfoque da questão número 1 que nós analisamos, ou da questão número 2, que nós já analisamos. Agora, a afetação e a desafetação, afetação e desafetação, são dois fenômenos ou processo de atribuir uma destinação a um bem público, a um bem titularizado pelo poder público, e quando você atribui uma destinação, o fenômeno, o processo por meio do qual se atribui essa destinação, chama-se afetação. Agora, quando um bem já possui uma destinação e por interesse público, discricionariamente, o poder público resolve retirar essa destinação para deixar o bem ocioso, desocupado, em desuso, ou para recolocá-lo em uma outra destinação, você vai usar a desafetação. Você pode desafetar, e aí a afetação vai acontecer só num tempo futuro, ou você pode desafetar e reafetar para um outro propósito imediatamente, inclusive no mesmo ato. São os dois fenômenos. Afetação e desafetação. O que eu preciso registrar para vocês? Esses dois fenômenos, eles não estão explícitos na lei com todas as suas características. Isso vem da doutrina. Isso vem do posicionamento doutrinário. Mas isso não impede que seja amplamente aceito, cobrado em prova de concurso. Eu acabei de mostrar, ao abrir essa live, ao iniciar essa live, duas questões que tratavam justamente dessas expressões. Mencionavam essas expressões. E aí, a administração precisa responder a seguinte pergunta, ou o como. Como se faz? E aí a gente vai para o nosso terceiro tópico. Como se faz tanto a afetação como para a desafetação? A afetação pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Expressa ou tácita. Na forma expressa, ela pode ser expressa por lei. Quando se tramita, delibera, aprova, sanciona, promulga e publica uma lei destinando um determinado bem para um determinado propósito, esta lei ou esse dispositivo legal é considerado lei de efeito concreto. No momento exato em que essa lei entra em vigor, ela já produz o efeito jurídico contemplado em seu texto. Não precisa que ninguém faça nada para que os efeitos sejam produzidos. Então, no momento que essa lei entra em vigor, e portanto se chama de lei de efeito concreto, uma coisa que vocês estudam lá em direito constitucional, na teoria lá das leis, das normas, no momento que ela entra em vigor, ela já produz seu efeito. E aí, no momento que ela entra em vigor, aquele bem já passa a ter aquela destinação, ou de uso comum do povo, ou de uso especial. Então, pode ser uma lei dizendo que a área tal, aí dá as coordenadas geográficas, localizado no setor tal, coordenada geográfica tal, passa a ser o parque ambiental, o parque de diversões, o parque de entretenimento, lazer,
tal. Transformou em bem de uso comum do povo. Ou pode colocar que o bem tal, situado na área tal, passa a ser, o prédio tal passa a ser a sede da autarquia X. Então, por lei. Pode ser por lei, mas olha só, pode ser por ato administrativo. Ato administrativo. Suponhamos que o poder público tenha apreendido num sítio de um particular uma quantidade X de cobras e serpentes que supostamente foram introduzidas no território nacional por um esquema de tráfico ilegal de animais. Bom, o simples fato de ele estar mantendo os animais de forma irregular dá ao poder público a justificativa, o motivo para exercer o seu poder de apreender esses animais e decretar a perda deles em favor do poder público. Isso pode ser resultado de um processo judicial ou meramente um procedimento administrativo. Claro, depois da ampla defesa, contraditório. Mas suponhamos que, ou em razão de um processo judicial ou do próprio procedimento administrativo, essas cobras e serpentes tenham sido apropriadas pelo poder público mediante a decretação da perda desses bens em favor do poder público. Passam a ser bens públicos. Professor, mas uma cobra, uma serpente é bem público? É. Assim como um cachorro, um cavalo da polícia militar, passa a ser bem público. Ao se apropriar do bem público, a administração pratica um ato administrativo destinando esses bens ou para pesquisa científica na universidade, é uma opção, bem de uso especial, ou vai destinar a exposição e visitação, conhecimento no jardim zoológico, bem de uso comum do povo, para aquela fruição. Estão entendendo? Então, um ato administrativo, ou por meio de um ato administrativo, expressamente, a administração deu uma destinação, se destinou para pesquisa na universidade, bem de uso especial. Para o Instituto Butantan, o que seja, uso especial. Se destinou para ser visitada, observada pela coletividade lá no zoológico da cidade, bem de uso comum do povo. Simples assim, foi feita uma afetação por meio de ato administrativo. E existe a afetação por meio de lei. Tanto na afetação por lei como por ato administrativo é a chamada afetação expressa. Afetação expressa. Tranquilíssimo assim. Vocês estão muito caladinhos aí no chat. Eu quero que vocês me dêem um feedback. E aí, estão entendendo? Ah, professor, já tinha visto esse assunto, dessa perspectiva. Dá aí um feedback, enquanto eu tomo a minha água aqui. Olha, e no tocante ao como, ou seja, como afetar e como desafetar, o como aqui, olha, tem a chamada afetação e também a desafetação tácita. Tácita. A gente tem a chamada atuação direta da administração, sem manifestação prévia. O que é isso? A administração não diz nem determina previamente o que se fará, a que se destinará aquele bem. Ela simplesmente vai lá e destina.
Como é que é isso, professor? Não entendi bem. Eu vou te explicar. Suponhamos que exista um determinado prédio público, um galpão, um prédio, que esteja desocupado. Ele pertence ao poder público, pode ser ao Distrito Federal, ao Estado de São Paulo, pertence ao poder público, está registrado em nome do poder público, ele está cercado, guardado pelo poder público, quem tem as chaves e os cadeados, o poder público, está lá. Aí a administração pública, um belo dia, sem praticar nenhum ato administrativo prévio falando nada, sem publicar nenhuma lei falando nada, ela simplesmente vai lá e instala nesse galpão um posto de vistoria do Detran. Coloca lá alguns equipamentos, leva para lá um grupo de servidores e passa a fazer, a partir de tal data, vistorias do Detran naquele local. Isso foi uma afetação tácita por atuação direta. Ela foi lá e deu destinação. Não falou nada previamente. Não praticou um ato dizendo, a partir de tal data, o prédio X, em desocupado, no endereço tal, vai ser a sede do Detran. Não, simplesmente foi lá e instalou. Pode fazer? Pode, o patrimônio é dela. É patrimônio dela, não tem problema. A não ser que haja uma lei expressamente dizendo que naquele estado, naquele município, para se destinar um bem é preciso ato administrativo formal, decreto, que seja, a não ser que haja uma lei dizendo expressamente isso, e essa lei não é comum, então ela pode fazer por mero atuação direta. É a primeira forma de afetação tácita. Professor, como é que seria a desafetação por mera atuação? Por mera atuação. Existia um determinado prédio público onde funcionava de maneira precária um posto de saúde. O poder público licitou, contratou e uma empresa particular executou uma nova sede, uma nova unidade no endereço próximo para instalar o posto de saúde. Concluída a obra, a administração não pratica ato nenhum e nem publica lei. Ela só pega os aparelhos e os funcionários, servidores que estavam funcionando naquele prédio antigo precário, compra novos aparelhos e vai para o novo prédio. E ali instala o posto de saúde número 10 da quadra X. Em relação ao prédio antigo, houve uma desafetação, ele ficou desocupado. E em relação ao prédio novo, houve uma afetação. Uma única atuação direta afetou e desafetou. Mas poderia simplesmente só desafetar. Simplesmente desativou aquele posto de saúde, não mudou para nenhum outro lugar, desativou. Desativou aquela unidade e ali o prédio ficou ocioso, desocupado. Desafetação tácita por mera atuação direta. A próxima. Desafetação tácita por fenômeno natural. Ou pela destinação natural do bem. Aqui em Brasília, no plano piloto, lá no setor de autarquia sul, há alguns anos atrás, o prédio sede do INSS pegou fogo, chamas. Foi imediatamente desocupado, sem condições de uso naquele momento. Então, ocorreu esse fortuito, ou um evento de natureza, que caiu um raio, alguma coisa assim. Aconteceu esse fortuito, a administração simplesmente saiu de lá. Desafetou. Agora, quer um evento da natureza puro mesmo? Chovia muito, muita trovoada e relâmpagos naquele dia. E aí uma descarga elétrica atingiu o pátio lá, o cercado, onde ficavam alguns cavalos da cavalaria da PM. E 2 ou 3 foram atingidos por esse raio e um morreu, foi
desafetado, né? E os outros não morreram, mas ficaram sem condições de andar. Foram desafetados, tacitamente, por um fenômeno da natureza. Desafetação. Tranquilo? Agora, professor, dá para pensar numa afetação por um fenômeno da natureza? Dá para pensar. Dá para pensar. Suponhamos que numa região com muita água, não é o caso aqui, vamos pensar mais para a região norte do país, que aqui centro-oeste, centro-sul, pouca água, poucos rios. Suponhamos que depois de um período de grandes cheias, os rios se elevaram muito e formaram uma lagoa, que mesmo quando as águas baixaram, essa lagoa continuou. E ali se tornou lugar para banhistas, para recreação, ficou um bem de uso comum do povo. Ou seja, fenômeno da natureza, pegou determinada área pública ali próxima àqueles rios e acabou se tornando um bem de uso comum do povo. Dá para a gente imaginar uma afetação tácita por fenômeno da natureza. Tudo tranquilo em relação a isso aí? Então nós temos essas hipóteses, essas circunstâncias aí de afetação e desafetação. Então, no fundo, o que a gente está concluindo? Que a afetação e a desafetação vão alterar aquela classificação dos bens no tocante à destinação. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bens dominicais. Bacana. Então, para que serve? Então, para alterar, como serve? E aí eu faria mais uma pergunta, além daquelas três. Qual a maior importância desses dois fenômenos? Qual é a maior importância desses dois fenômenos? E aí a gente se encaminha para a parte final da nossa live com mais um esquema que é o seguinte. Presta bem atenção. Se a gente tiver um bem público esse bem público ele vai estar numa das seguintes categorias: uso comum, bem de uso comum, uso especial e bem dominical. Vamos apagar aqui. Bem dominical. Simples assim. Beleza. O que nós já sabemos? Enquanto o bem público ainda estiver com a destinação de uso comum ou com a destinação de uso especial, enquanto ele ostentar essa destinação, ele é inalienável. Simples assim. Agora, enquanto ele estiver na condição de dominical, ele é alienável. Claro, observados os procedimentos legais, lá nos termos do artigo 101 do Código Civil, que seria autorização legislativa mais o procedimento licitatório ou
o justificado procedimento de dispensa quando se enquadrar numa das hipóteses do artigo 17 da Lei 8666/93. Muito bem. Agora, eu te faço a seguinte pergunta. É possível alterar a destinação para dominical? Nós já estudamos na live de hoje o que é o fenômeno da afetação e o que é o fenômeno da desafetação. Nós já estudamos como fazer. Tem a forma expressa, por lei ou por ato administrativo, e tem a forma tácita, por atuação direta da administração ou por fenômeno ou natureza do bem. Tranquilo? E nós estudamos para que serve. Ele serve justamente para ou atribuir uma destinação de uso comum ou atribuir uma destinação de uso especial, aí seria afetação, ou serve para retirar a destinação de uso comum ou retirar a destinação de uso especial, transformando esse bem para dominical. Então, isso aqui que eu coloquei, essa pergunta, é possível fazer isso? A resposta é sim, é possível. Tranquilo? É possível. Beleza. Este esquema tosco e simplório que eu fiz aqui serve para eu te mostrar agora a saída de emergência para você não errar um dos itens mais ardilosos do examinador na prova. Qual é? É o seguinte, olha. O examinador diz o seguinte: um bem de uso especial ou uso comum pode ser alienado. E a assertiva termina ali, naquele ponto final. Por isso que eu fiz aquele pontinho gordinho ali. Ponto. Preciso chamar a sua atenção para o fato de que ele pode colocar na prova, e normalmente o faz, colocar o seguinte: bem de uso especial ou bem de uso comum do povo. Ou então ele coloca um prédio onde funciona o hospital, ou uma praça pública, um parque de lazer, recreação. Ele pode usar essas duas metodologias. Mas suponhamos que ele usou um bem de uso especial, ou então ele usou um bem de uso comum do povo, ou os dois. Pode ser alienado, vendido, doado, trocado. Ponto. Gente, nós estamos diante de uma regra e uma exceção. A regra é que os bens públicos não podem ser alienados, vendidos, doados, trocados. Mas, se for um bem dominical e preenchidos os procedimentos e requisitos legais, ele pode ser alienado. Então tem regra e exceção, e ele usou a palavrinha mágica, pode. Olha o que você faz. Você já estudou, né? Acabou de aprender comigo. Bem de uso especial, pode ser alienado? Pode. Ele pode sim. É só ele ser desafetado.
Aí desafeta, ainda raciocina ainda, olha, raciocina. O examinador sabe que você faz isso. O bem de uso especial pode sim ser alienado. Pode sim. É só ele ser desafetado para dominical, preencher os requisitos da lei e pode sim, pode sim. Balança a cabeça, pode sim. Você extrapolou o texto e descumpriu um regramento que eu venho repetindo de forma incisiva desde a live anterior, o episódio 42. Estou reforçando aqui agora. Enquanto o bem público estiver na condição, de uso comum ou de uso especial, ele não pode ser alienado. Gente, eu não estou inventando isso aqui, dá licença, deixa eu voltar aqui, ó. Eu não estou inventando. Olha aqui a questão, olha aqui. Olha aqui a questão. Olha aqui. Olha aí a questão. Olha a questão. Vou pegar o verde aqui. Os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis. Não tem exceção. Enquanto conservarem, enquanto manterem a sua qualificação de uso especial ou de uso comum do povo. E o item está correto, é o item do Sebrasp. Então, essa ênfase que eu estou fazendo não é porque eu quero para achar bonito, não. É porque as questões aparecem assim. Portanto, quando a gente volta aqui, olha. Portanto, quando a gente volta aqui no nosso esquema, olha aí. Bem de uso comum do povo pode ser alienado? Não, não pode. Enquanto ele estiver nessa condição, não pode. Ah, mas e se ele for desafetado? Eu te pergunto. O item falou isso? Literalmente o item falou, porque você só está lendo o pode. Se o item estivesse falando o bem de uso especial ou de uso comum do povo pode ser alienado se e depois de ser desafetado para dominical. Aí você poderia marcar como correto. Mas o item está terminando aqui, olha o ponto final aqui, olha. Então, cuidado com esse tipo de item. Um bem de uso especial ou de uso comum do povo pode ser alienado? Ponto. Não pode. Enquanto ele estiver na condição de uso especial, na condição de uso comum do povo, ele não pode ser alienado. É diferente de o item falar um bem de uso especial, após ser desafetado e transferido para a condição de bem dominical, se cumpridos os requisitos legais, pode ser alienado. Aí mudou completamente. Agora, toda essa informação complementar, você não vai levar em consideração só porque você leu a palavra mágica pode. Aí seria o quê? Aí é magia. O pode não contempla toda essa semântica que você está na sua cabeça. Se liga nesse tipo de questão. Estou dando a ênfase por quê? Porque aqui é o calcanhar de Aquiles dos candidatos. É aqui onde candidatos que dominam o conteúdo, mas têm problemas na análise da semântica da assertiva, acaba perdendo o item. Acaba perdendo o item. Se ele falar num outro item, por exemplo, todos os bens públicos podem ser alienados. Vendidos, doados, trocados. Ainda tem algumas almas puras de Deus que dizem, sim, porque todos eles podem ser desafetados. E aí dá para ser alienado. Olha a viagem, olha a viagem. Eu acho que esse tipo de coisa acontece com aquele candidato em que chega na prova assombrado, mal assombrado. E normalmente isso não acontece sozinho. Normalmente é algum filho de Deus, que se diz professor, que inculca esse medo no aluno. Achando que tudo quanto é tipo de item já é a hidra e as 9 cabeças, a medusa que ele vai enfrentar. Não. A maioria dos itens são
medianos ou fáceis. Então fiquem atentos, está no trivial. Se ligaram nesse momento, novo movimento aqui? Beleza. Agora, se uma questão disser que um bem de uso comum do povo, de uso especial, pode perder essa destinação e ficar em desuso, aí o fenômeno para isso vai ser, para você mudar, vai ser a desafetação e para atribuir vai ser a afetação. Simples assim. Simples assim. Então aqui nós estamos diante da ponta da lança, ou seja, do ponto final aqui do que é a aplicação da afetação e da desafetação. A desafetação é um processo por meio do qual, após ele ser realizado e se cumprir outros requisitos, você poderá alienar um bem. Mas aí quando você for alienar, ele já não é mais uso comum, ele já não é mais uso especial. E aí fica nessas condições. Simples assim. Tema que quando é cobrado em prova, é cobrado nessas perspectivas que eu coloquei aqui, não tem complexidade, tanto este esquema que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, como aquele outro que eu vi, já tinha mandado para vocês, resumem muito bem, é só você não ir com caraminhola na cabeça, vai tranquilo e vai dominando essa lógica, não tem como você errar questões, como eu já mostrei as duas questões que são os padrões em provas tanto da Sebrae como de outras bancas, em matéria de cobrar a afetação, desafetação, correlacionado com alienação e com uso comum, uso especial, dominical. Simples assim. A nossa live de hoje, comparada com outras, foi curtinha. O fato dela ser curta em tempo não significa que ela não foi profunda e detalhada em assuntos. É porque o objetivo é, quando dá para simplificar, condensar e entregar nada mais, nada menos do que o exatamente necessário para você gabaritar, essa é a minha função, apresentar isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, deixa lá o seu like, recomende aí essas nossas lives para Deus e o mundo. Amanhã, quarta-feira, nós teremos mais uma live, vai ser o episódio 44 do nosso raio-x da questão. Eu agradeço a participação de vocês, compartilhem cada vez mais conteúdos que vocês acharem interessantes com seus amigos, inimigos, concorrentes e bom descanso para vocês, para quem ainda for estudar, bons estudos e que Deus ajudem a vencer o sono. Até amanhã na nossa próxima live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não.